A gente preparou os slides, né, com as perguntas do estudo dirigido, com a resposta certa e com as explicações. Aí depois a gente vai disponibilizar para vocês e também vai disponibilizar o documento com o estudo resolvido também. Ele chegou a comentar como é que seria o esquema de dividir as provas com vocês, porque ele tinha um sistema mais antigo que ele aprovava o aluno que tirasse 8,5 nas 2 primeiras provas e não precisaria fazer a terceira. Ele comentou disso com vocês ou ele vai manter as 3 provas obrigatórias? Serão 2. E terceira só se precisar. Vai ser tá. o mesmo. Então a gente vai apresentando o slide, aí se surgir dúvida, vocês ligam o microfone ou mandam no chat, aí a gente vai respondendo, tá bom? A primeira pergunta é do verdadeiro ou falso, né? As células ciliadas do órgão de corte produzem potencial de ação. É falso, porque as células ciliadas não produzem potencial de ação porque elas são receptores sensoriais. Então, o que elas vão fazer é transformar os estímulos em impulsos nervosos e não produzir potencial de ação. Está sendo gravado. Está sendo gravada, sim. Eu vou, assim que até o final do dia eu coloco no YouTube e aí eu mando o link para vocês. Então, na imagem ali, rapidinho, só para mostrar. Na imagem ali, o azul no meio da imagem são as células ciliadas, e aí as células ciliadas têm os estereocílios, que é onde vai passar a onda sonora, e aí quando a onda sonora passar lá, eles vão transformar o estímulo em impulso nervoso. 2. As células responsáveis pela transdução na cóclea são mecanorreceptoras. Essa é verdadeira, elas captam a onda sonora. E as ondas sonoras são ondas mecânicas. É uma onda mecânica porque ela causa uma vibração em uma coisa física. Então, por exemplo, a parte do seu corpo, se você ficar perto de um alto-falante muito alto, você vai sentir o seu corpo vibrando por causa da vibração que essa onda causa. Então é um mecanorreceptor, porque a onda sonora é uma onda mecânica. A terceira é células binaurais são encontradas no córtex auditivo, mas não em centros subcorticais. É falso, porque elas são encontradas em diversos lugares, inclusive centros subcorticais. E as células binaurais, né, são as células que vão processar a informação que chega dos 2 ouvidos ao mesmo tempo. 4. As células da área auditiva primária se organizam de acordo com o mapa espacial. Essa é falsa, tá? Essas células se organizam no mapa tonotrópico, tonotrópico de tom, de som mesmo, de frequência. Que eu coloquei algumas imagens que mostram como é a cóclea. Essa primeira aqui, em azul, que é uma espiral, é a cóclea. A segunda é um recorte do cérebro, né, com uma ferramenta que ajuda a visualizar melhor o córtex auditivo. E essa terceira imagem aqui menor é mais aproximada, quer dizer, mais ampliada do córtex auditivo. Ele corresponde à organização da cóclea. Então a cóclea começa, né, com frequências mais agudas e no final da sua extensão, frequências mais graves. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, a quinta a área visual primária e auditiva primária são regiões corticais heterogêneas e contêm várias áreas. É falso, elas realmente contêm várias áreas, só que elas são regiões homogêneas, porque elas vão processar informações sensoriais específicas. Então, a área visual vai processar informação visual e a auditiva vai processar informação auditiva. 6. O número de áreas dedicadas ao processamento visual é diferente do de áreas dedicadas ao processamento auditivo. Isso é verdade. A gente tem, no processamento visual, a gente tem
várias áreas de processamento de 1 a 6, se não me engano. Mas são áreas mais especializadas, né, claro. E no córtex auditivo a gente tem 3 áreas. Os 7 daltônicos não possuem cones. Isso é falso, porque daltônicos podem sim possuir cones, mas o que acontece é que eles não vão possuir todos os cones necessários para compor um sistema de cores completo, ou então os cones vão ter um mau funcionamento. Só explicar essa imagem que eu coloquei, tá? É porque eu acabei não comentando com você, mas eu mexi um pouco na imagem não sei se vai dar para visualizar tão bem quanto eu esperei que fosse, mas na primeira imagem dá para ver que tem uma distribuição de esferas, né, de bola azul, vermelho e verde, né? Então essas áreas com essas 3 cores. E na segunda eu alterei a imagem para mostrar só vermelho e verde. Então esse seria... Dá para ver? Uhum. E aí esse sistema esse é um tipo de daltonismo, né? Acho que são 3 tipos, um para cada deficiência de cor. Então, nesse caso, essa simulação de uma pessoa que tem ausência de azul na sua percepção visual. 8. Cones e bastonetes se hiperpolarizam em resposta à luz. Essa é verdade porque são células fotossensíveis. Nove. Fotorreceptores e células bipolares não produzem potenciais de ação. Isso é verdadeiro. Quem vai produzir potencial de ação são as células ganglionares, e os fotorreceptores e células bipolares são células sensoriais, então elas vão utilizar a variação de potencial da membrana para processar a informação visual. Os cones e bastonetes, eles podem produzir potencial graduado, que é diferente do potencial de ação. Não sei se vocês estão lembrados do que é potencial de ação e potencial graduado, mas se tiverem dúvidas, vocês comentam aqui. Gente, alguém tem alguma dúvida, não? Potencial de ação, ele é um potencial que precisa de um estímulo. Um estímulo que vai excitar uma célula a passar de um limiar. O que é o limiar? É uma faixa, né, elétrica, é uma zona em que a célula está com uma eletricidade suficiente para produzir um potencial de ação. Então, o estado de repouso da célula é em 70 mV negativo. A célula quando ela chega até 55, que é o limiar. E desse limiar acontece potencial de ação. O limiar, ele determina que a célula só vai conseguir produzir um tipo de amplitude. Então, ela só vai conseguir ir até 30 mV positivo. O estímulo que a célula vai reproduzir, vai perpetuar, é um estímulo muito específico. Então, ela não tem variação nesse estímulo. Essa frequência, né, essa onda que ela vai produzir, é só um tipo de onda. A diferença dessa para o potencial graduado é que o potencial graduado não tem esse limiar. Então, qualquer estímulo é suficiente para produzir um potencial, né, e é graduado porque ele pode operar em várias amplitudes diferentes. Ele pode produzir estímulo não necessariamente tendo limiar, ele não tem essa limitação. Por isso, aquelas outras células ali podem produzir potencial graduado, porque elas sempre estão tendo uma diferença, aqueles bastonetes e... Esqueci o nome agora, na última questão. Cone. Então, o que acontece? Os cones e os bastonetes, quando você enxerga, por exemplo, eu espero que eu consiga explicar exatamente o que eu estou pensando que é, mas quando você enxerga uma cor, você não enxerga só um tom de verde, por exemplo, né? Você enxerga uma série de tons de verde. Então, um cone que recebe a luz verde, você vai enxergar, por exemplo, um verde mais escuro, um verde mais claro, e essa célula precisa responder precisamente ao tipo de tom que você está enxergando, certo? Então, ela precisa ser sensível à luz, porque é a luz que vai permitir que envie essa informação para produzir o potencial graduado. Isso, e se a célula fosse só de potencial de ação, ela não ia conseguir transmitir essas informações com precisão.
Gente, a reunião está sendo gravada. Teve uma pergunta aqui, tá? Tem uma pergunta aqui, mas a reunião está sendo gravada sim. Vai ficar no YouTube depois. Dez aqui é que na retina são encontrados mais cones que bastonetes. É falsa. Tem esse gráfico aqui de distribuição. Essa linha azul é para bastonetes. Está em inglês o gráfico, mas é porque foi uma imagem que eu consegui encontrar que tivesse uma qualidade boa. Essa linha azul é para bastonetes, tá? E aí, quanto mais alta essa linha tiver no gráfico, mais célula tem no lugar, entendeu? Então, nessa situação, dá para ver que tem um pico muito alto de cones, que é essa linha vermelha, na fóvea, está indicado no gráfico. Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. Então, e aí tem aqui, que na fóvea são encontrados mais bastonetes que cones. É por isso que E essa informação é falsa. a fóvea, por ela ter mais cones do que bastonetes, e é o seu centro, a parte central, né? Ela tem mais acuidade, porque os cones são mais... Eles têm mais acuidade do que os bastonetes. Os bastonetes têm mais sensibilidade. Aí esse ponto cego, ele é bem onde está o nervo óptico. Do lado do gráfico tem uma representação do olho, né? E está escrito aqui optic nerve, que é nervo óptico. Nesse nervo óptico tem o ponto cego. No ponto cego não tem processamento nenhum de informação visual. Nenhum estímulo que você jogar nesse ponto cego vai ser processado, entendeu? 11. A fóvea do olho humano possui cones e bastonetes. É falso, como a gente acabou de ver, né? A fóvea vai possuir apenas cones e na periferia vai ter os bastonetes. Aí ele tem a imagem, é praticamente a mesma imagem que estava no outro slide. 12. Hipoteticamente, 2 sistemas de bastonete permitiriam gerar visão de cores, mesmo em ambientes pouco iluminados. Essa é verdade. O sistema de bastonetes que a gente tem no nosso olho, que todo mundo tem no olho, um sistema de bastonetes, que é responsável apenas por representar a diferença de luminância, né, de claridade. Se você tivesse 2 sistemas, você teoricamente conseguiria formar um sistema de cor, porque você teria, enfim, um sistema especializado para cada tipo de situação. Uma situação que você tem cores, uma situação que você tem luminância, tem luz, claridade. (13) Células ganglionares podem responder de forma oposta a comprimentos de ondas diferentes que estimulem o centro e a periferia do seu campo receptor. Isso é verdadeiro. Como a gente sabe, o campo receptivo das células ganglionares, elas são circulares e são divididas entre o centro-on, que vai despolarizar quando tiver luz no centro e hiperpolarizar com a luz na periferia, e o centro-off, que hiperpolariza com luz no centro e despolariza com a luz da periferia. E se iluminar o centro-on e o centro-off, vai ter certa resposta, mas bem menos do que se estimular um de cada vez. 14. No sistema visual humano, informações da retina esquerda e retina direita são enviadas respectivamente para o hemisfério direito aqui está para o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Essa é falsa, tá? Nessa imagem aqui a gente tem uma representação do começo do sistema visual, de processamento visual. Então a gente tem no começo dessa imagem os olhos e um caminho, né, que cada estímulo vai percorrer. Então esses 2 olhos têm um nervo óptico e esse nervo tem vários caminhos que se dividem. Esses caminhos eles se dividem e eles cruzam lados diferentes. Então o nervo óptico responsável pela imagem captada pelo olho esquerdo vai enviar um estímulo para o lado direito do cérebro.
15. Células do geniculado lateral apresentam seletividade orientacional. Isso é falso, porque apenas as células do sistema visual primário vão apresentar seletividade orientacional. O núcleo geniculado lateral vai ter a ver com outros mecanismos. 16. Uma lesão em V1, a primeira área de processamento visual, elimina qualquer resposta no córtex visual. Essa é falsa. Se você tiver uma lesão muito pequena, por exemplo, em V1, vai ter algum tipo de resposta ainda. Ocorrem, por exemplo, em casos de traumatismo craniano, aspas, leve, você que afete essa área de V1, você teria uma resposta ainda, algum tipo de resposta dessa área, mesmo que não seja uma resposta antes do trauma, né? 17. Em V1, os campos receptores correspondentes à visão central são maiores do que os correspondentes à periferia. Isso é falso, porque na verdade os campos receptores do sistema visual primário são menores para a visão central e são maiores para a periferia. Alvos de projeções retinianas podem ser encontrados apenas em núcleos do tálamo. Falso. São encontrados no núcleo do tálamo, mas também em outras áreas. 19. As informações de ambos os olhos são integradas pela primeira vez em V1. Isso é verdadeiro, porque os olhos, né, são duas vias diferentes. Por isso que tem a via que vai ser responsável pelo olho direito e outro que vai processar o olho esquerdo. E aí no V1 é onde a informação que os dois olhos captaram, né, vai ser processada de forma junta. 20. Citocromo-oxidase é uma enzima metabólica. Essa é verdade, é uma enzima que é utilizada no mecanismo de metabolismo celular do olho. Essa imagem, a imagem é uma foto de como ela é. Só para vocês poderem imaginar mesmo que eu botei. (21) Blobs e interblobs são exemplos de módulos de processamento. Isso é verdadeiro, porque os blobs são especializados no processamento de cores e os interblobs são especializados no processamento de formas e movimentos. Então, ali na imagem, não sei se dá para ver muito bem, mas os blobs são essa forma cilíndrica e eles são um conjunto de nervos que se organizam dessa forma, em cilindro, e os interblobs seriam os espaços entre cada blob. 22. Listras e interlistras se diferenciam pela atividade metabólica. Essa é verdade, as listras gastam mais energia durante o metabolismo que as interlistras. Por isso que foi possível separar as duas em nomenclaturas diferentes. 23. V1 recebe informações dos sistemas parvo-celular e magno-celular. Isso é verdadeiro. Os sistemas parvo e magno-celular enviam informações para muitas áreas do cérebro, não somente uma área, eles vão comunicar com outras áreas do sistema visual. 24. V2 recebe informações dos sistemas parvo-celular e magno-celular. Sim, a V1 recebe, V2 recebe e outras áreas também recebem. E essa diferenciação entre sistema magno e parvo-celular acontece já na retina. Então, a informação que sai da retina já vai para o núcleo geniculado lateral por essas vias de parvo e magnocelular, respectivamente. (25) V1, mas não V2, contém um mapa visuotópico. Isso é falso, porque todo o sistema visual ele vai ser baseado no sistema do mapa visuotópico, porque ele é integrado a partir da imagem que é processada. Então, igual o sistema auditivo tem o sistema tonotópico por frequência, o sistema visual vai ter um mapa visuotópico para todas as áreas dele.
Gente, se tiver alguma dúvida, vocês podem parar, tá? Podem falar que estão com dúvida. Tá bom? 26. Os tamanhos dos campos receptores tendem a diminuir de tamanho à medida que se consideram áreas mais avançadas da hierarquia de processamento. Isso é falso, porque o que acontece é que essas áreas vão aumentando à medida que o processamento vai ficando mais e mais refinado. Tá? Então são áreas menores que começam a processar o estímulo inicial de orientação, e aí com o caminho, como o caminho vai avançando, o caminho de processamento vai avançando, essas áreas vão ficando mais seletivas porque elas processam, e maiores também, e precisam de mais processamento. 27. O fenômeno de adaptação é uma propriedade de células receptoras e não de células corticais. Isso é falso, porque o nosso cérebro, o fenômeno de adaptação é comum em várias células. Isso porque o nosso cérebro tem a neuroplasticidade, né? E a neuroplasticidade sempre vai adaptar o nosso cérebro porque a gente pode enviar de informação para ele. Então é comum em várias células, não só em centros receptores corticais. 28. Neurônios bimodais que respondem à informação auditiva e visual são encontrados principalmente no lobo temporal. Isso é verdade. Esse posicionamento no lobo temporal, que é mais ou menos do lado da cabeça, bem nessa parte da metade, faz a integração desses dois sistemas pela proximidade mesmo da região. O sistema visual começa mais ou menos na metade da cabeça, né, os córtices visuais começam na parte de trás da cabeça e vão se expandindo. E o córtex auditivo, que fica na região temporal, eu acho que, se não me engano, inferotemporal, vai se conectando com regiões auxiliares por causa da proximidade também. É interessante eu tenho uma plataforma que eu vou mandar para vocês depois, que você pode colocar a área do cérebro, ela vai te explicar o que é aquela área, quais as doenças associadas. É interessante a gente fazer isso para a gente entender melhor quando tem essas questões, porque, por exemplo, o lobo temporal, ele é a parte que vai fazer a integração de vários sentidos para poder dar sentido ao externo, né, ao mundo externo que você está observando. Então, vai fazer mais sentido quando vocês associarem a função com a questão. Essa visualização é importante, porque se a gente só ficar falando que acho que pode acabar não associando tão bem. Então, tendo uma referência visual vai acabar estimulando vocês melhor também a entender a função. 29. Uma lesão no córtex dorsal afeta o reconhecimento de objetos. Isso é falso, porque o córtex dorsal ele é responsável pela localização dos objetos. Então, ele não afetaria em você reconhecer que objeto você está observando, e sim a localização dele. Ele fica no parietal posterior, por isso que eu estou falando que seria interessante vocês pesquisarem sobre, porque lá tem muito a ver com a integração espacial, e por isso que uma lesão nesse córtex afetaria a localização dos objetos. Já o córtex ventral, que é onde afetaria o reconhecimento do que o objeto é. 30. Vias de processamento onde e o que são encontradas no sistema visual, mas não no sistema auditivo. Isso é falso, ambas as vias possuem essas vias de processamento. Esses caminhos onde e o que se referem principalmente no sistema visual, com o sistema de diferenciação de áreas, né, maior e mais especializada. Então, assim, você tem no sistema visual, na via ventral, uma diferenciação do que é o objeto. Então você começa por cores, por exemplo, e depois formatos, né? Então, você diferenciar um cubo mágico, né, por causa das cores, ele tem várias cores e tem um formato específico. E essa via superior, que é a via dorsal do que, ela se refere ao posicionamento e também movimentação em áreas mais avançadas. 31. Conceitualmente, os córtex primários e secundários são unimodais. Isso é verdadeiro,
Os córtex primários e secundários são considerados unimodais porque eles são especializados em processar a informação de uma única modalidade sensorial. Então, o visual primário só vai processar informação visual, o auditivo primário só vai processar informação auditiva. Isso porque os córtex primários e secundários, eles precisam ser mais especializados. Então, quanto mais especializados, mais a chance deles lidarem com um tipo só de informação, entendeu? A localização de estímulos auditivos depende de mapas estereotópicos localizados no tálamo. Falso. Os mapas do sistema auditivo são tonotópicos. Como naquela imagem que a gente mostrou lá no começo da apresentação. A cóclea tem uma representação, uma projeção direta no córtex auditivo, né? Então, o córtex auditivo é todo baseado na diferenciação de tons, assim como a cóclea. 33. Muitas áreas do córtex parietal processam simultaneamente informação visual e auditiva. Então, gente, o córtex parietal, como eu falei, ele vai lidar mais com a questão da localização. Por isso que é falso, porque o córtex frontal é quem vai processar simultaneamente essas informações. O córtex frontal, ele faz integração de estímulos diferentes. 34. Bandas de dominância auditiva são encontradas no córtex auditivo primário. Essa é falsa, o córtex auditivo primário não é responsável por processar informações sonoras, mas não tem essas bandas de dominância auditiva. A única diferenciação é o mapa tonotópico mesmo. É o sistema visual que vai ter essa banda de dominância para cada olho, mas no córtex auditivo as células não têm preferência de cada ouvido, elas vão processar os dois ao mesmo tempo. 35. Informação visual direcionada aos blobos é baseada principalmente no processamento de bastonetes. Isso é verdadeiro, porque os lobos vão se relacionar com os bastonetes devido à sua sensibilidade ao contraste e à luminosidade. Então, os bastonetes, como eu disse, né, eles são mais sensíveis do que os cones. Os cones, eles conseguem diferenciar a cor em lugares de alta, com uma boa iluminação. Já os bastonetes, eles conseguem identificar as áreas de boa iluminação e quando está escuro. Então, eles são mais sensíveis à luz, por isso que os blobos se relacionam com eles. 36. Quando o olho de um gato é removido, a enzima metabólica citocromoxidase mostra atividade reduzida no núcleo geniculado lateral de ambos os hemisférios. Essa é a verdade. Quando você remove um olho, a necessidade para a atividade metabólica é reduzida drasticamente. E a característica de adaptabilidade, de adaptação do cérebro, comanda que haja uma redução dessa atividade metabólica por essa enzima. 37. Tanto o registro eletrofisiológico de neurônios individuais quanto a ressonância magnética funcional têm permitido elaborar mapas de representação cortical. Isso é verdadeiro, porque os registros são técnicas que servem para mapear as representações corticais. Então, a partir do estímulo que está sendo disponibilizado para a pessoa que eles estão usando essas máquinas, né, dá para a gente ter diferentes perspectivas de como o cérebro vai processar a informação. Então, se é um elemento visual, a área que processa informações visuais vai poder dar essa resposta a partir desses registros. 38. A área de Wernicke associada ao processamento de linguagem é uma área de alto nível hierárquico localizada no córtex pré-frontal. Isso é falsa. A área de Wernicke está no lobo temporal. Apesar de fazer sim processamento de linguagem, nessa imagem que está aqui para vocês, tem uma representação do cérebro, e aí na área de Wernicke é essa área mais azulada, quanto a área de Broca, que é essa área um pouco mais roxa, está associada ao planejamento da linguagem. Então essa área vai calcular o que você vai dizer, calcular como você vai falar, o tom da sua voz, a velocidade da sua fala,
E enquanto a área de Wernicke está mais associada com o processamento. É importante pensar também que a linguagem não só depende de audição. É claro que é possível a comunicação só com áudio, né? Mas às vezes a movimentação da boca da pessoa que você está se comunicando pode ser um estímulo suficiente para complementar o seu processamento na hora que você tem uma conversa, por exemplo. 39. Os núcleos geniculado lateral e medial conduzem, respectivamente, informação visual e auditiva para o córtex sensorial. Isso é verdadeiro. O núcleo geniculado lateral vai ser ligado ao sistema visual e o núcleo geniculado medial vai ser ligado ao sistema auditivo. Então, ali na imagem dá para vocês verem, né? O geniculado lateral é o verdinho e o medial é o vermelho. E aí dá para ver que o lateral está do lado e o medial está no meio. Então, o nome é bem intuitivo. 40. As conexões entre os diversos estágios de processamento de uma via sensorial estão programadas geneticamente e não dependem da experiência. Falso. Existe uma programação genética, mas também dependem de uma experiência. Alguma dúvida no verdadeiro ou falso, gente? Então, a gente vai seguir para a tabela. A forma que a gente organizou é a seguinte: a gente botou o primeiro item da tabela e aí a resposta certa na frente com a explicação, tá bom? Para vocês não se perderem depois. Então, o primeiro é a fóbia, e a resposta certa seria não possui bastonetes. Como a gente viu na parte do verdadeiro ou falso, a fóbia vai possuir apenas cones e por isso ela vai ter mais acuidade. 2. Blobs. Os blobs contêm neurônios insensíveis à orientação. Eles são só sensíveis à cor. Então, o processamento dos blobs é só com respeito ao croma, com respeito à informação de saturação, né, mais de cores mesmo. Interblobs é o 3. Contém neurônios sensíveis à orientação. Os interblobs vão possuir seletividade de orientação e alguns vão ser sensíveis à cor, porque eles se relacionam aos cones. 4. Cones. Os cones são encontrados na fóvea e isso faz com que a fóvea seja uma região ocular de maior acuidade. A acuidade, quando a gente fala acuidade, é como se fosse uma precisão, como se fosse uma sofisticação do que se processa. Então você consegue perceber detalhes com mais precisão, consegue, claro, os cones, né, conseguem fazer esse processamento de cores, como a gente tem falado aqui durante a apresentação. E aqui um detalhe importante é que eles só funcionam bem em ambientes com boa iluminação. Então se você tiver um ambiente muito escuro, o que vai acontecer é que o seu sistema visual não vai conseguir interpretar muito bem as cores, não vai conseguir distinguir muito bem o que é vermelho, do que é verde, do que é azul, mas existe sim uma conexão, existe sim uma espécie de processamento com relação ao contraste das cores, quando está muito escuro. 5 bastonetes, que são concentrados fora da fóvea. Como a gente viu, né, a fóvea é onde tem os cones e os bastonetes vão estar localizados na periferia. Os bastonetes, ao contrário dos cones, vão funcionar com pouca iluminação e por isso eles têm menos acuidade, mas por causa disso eles vão ter mais sensibilidade de poder identificar formas no escuro e tudo mais. 6. Células centro-on e centro-off. São localizadas na camada 4 de V1. É a principal camada de entrada de estímulo. Se eu não me engano, essa diferenciação em camadas está relacionado com a organização da estrutura celular. Então, as células de processamento, as células do córtex visual primário, que é a V1. Quando a gente estiver falando V1, V2, V3, V4, a gente está falando de córtex visual primário, secundário, terciário, quaternário. Então, no V1, que é o córtex primário,
As células centro-on e centro-off estão na quarta camada de organização celular. 7. Ponto cego. Não possui receptores. Então, como o Gabriel mostrou naquela imagem, que vocês puderam ver, ele fica localizado bem perto do nervo óptico, né? E o ponto cego, ele vai ser chamado dessa forma porque ele não possui receptores. Então, ele não vai poder identificar a luz. Então, é uma seda na camada receptora. E mesmo a gente tendo esse ponto cego, a neuroplasticidade permite que o sistema visual preencha a lacuna com a imagem que a retina consegue fornecer. 8. Células ganglionares. Aí estava lá no estudo dirigido que elas viajam pelo nervo óptico. Elas recebem informações das células bipolares e encaminham para os neurônios pós-sinápticos. Lembrando que as células ganglionares vão ter potencial de ação. Pode passar. 9. Membrana basilar. Sua vibração se correlaciona com diferentes frequências sonoras. Isso acontece porque é onde tem o líquido do ouvido. Não sei se vocês já ouviram falar, mas que eles falam que é o que dá o equilíbrio e que deixa a gente andar de bicicleta. Então, quando o som vai atingir a cóclea, o movimento do líquido vai provocar o deslocamento da membrana basilar. E isso vai estimular as células ciliadas adjacentes. Aí a membrana basilar tem propriedades físicas que dependem da frequência do som. Então, dependendo da frequência do som, que é uma onda mecânica, né? Então, ela vai depender disso para poder ter o movimento do líquido e aí que vai poder influenciar as células ciliadas. 10. Aí no estudo dirigido estava que é uma estrutura que não produz potenciais de ação, e essa estrutura é a célula bipolar. Elas são células receptoras que enviam informações para células ganglionares, que nessa célula vai ter o potencial de ação. Taime, esse slide vai ficar disponível para vocês junto com o material do estudo dirigido comentado, resolvido e comentado. Eu vou colocar para vocês no grupo daqui a pouco. Só voltar para a explicação aqui. Essas células bipolares são receptoras que enviam informações para células ganglionares. O que essas células bipolares têm? Elas são células que não produzem potencial de ação, porque elas produzem um potencial chamado potencial graduado, que nem a gente falou mais cedo. E esse potencial graduado ele tem uma variação da amplitude da onda, a transmissão, né? Então a transmissão pode ser variante, pode ser variável, comparado ao potencial de ação, que é tudo ou nada. 11. Produz potenciais de ação. É a célula ganglionar. Ela é a célula do sistema que vai ser, quando ela é estimulada por sinais luminosos, vão ser capturados pelos fotorreceptores na retina, vai gerar potencial de ação. Então, as células bipolares enviam para as células ganglionares, e as células ganglionares enviam para o nervo óptico, e aí chega no sistema visual. No cérebro. Isso aí já é sistema visual. 12. V4, que é o sistema visual córtex visual quaternário. É uma área que se especializa em detalhes e cores. Bem como a gente estava falando mais cedo das vias, né? Tem a via do que e a via do onde. O V4 se localiza na via do que e permite que você diferencie melhor os objetos. Então você vai conseguir, óbvio que isso vai especializar mais, mas você consegue perceber melhor, enfim, as diferenças de cor, detalhes. V5 é a área especializada na análise de movimento. Então, V5 vai estar na parte dorsal e também é uma área de especialização do sistema visual, é a quinta, né, do sistema visual. E é isso, ela vai poder analisar quando os objetos estiverem em ação, e aí chega essa informação para o cérebro e vai ser processado nessa área. Córtex inferotemporal. Uma lesão nessa região provoca prosopagnosia. Esse córtex ele é responsável pela percepção visual e reconhecimento de padrões. Você, com essa condição, com essa deficiência,
você não vai conseguir reconhecer faces, né? Não vai conseguir reconhecer um rosto humano. Então, em vez de você identificar, né, características físicas que te indicam que aquilo é um rosto, por exemplo, o nariz, etc., boca, formato, né, as cavidades, né, no rosto, você não vai conseguir associar que essas estruturas formam uma face humana. Isso vai acontecer porque aquele córtex ele é responsável pela formação de padrão, então você não vai conseguir formar um padrão com a lesão nesse córtex. Aí o córtex parietal posterior, uma lesão nessa região provoca negligência espacial, porque, como eu falei, é o córtex que vai especializar nessa área. Então ele é responsável pela capacidade de avaliar o tamanho, a forma e a distância. E aí uma lesão nessa área afetaria a noção de espaço que a gente tem das coisas. Gente, alguma dúvida aqui nas questões da tabela de relacionar? Obrigado. Então tá. Vamos seguir para uma outra etapa aqui. A Rafaela que colocou aqui essas explicações, tá? O Santiago, ele não disponibilizou para vocês, né, no estudo dirigido questões de quimiosinais, mas ele falou que vai cair. E aí são sistemas bem simples, então dá pra gente, não precisa ficar preocupado de não ter questão. E aí a gente colocou o básico ali. Ele retificou que não ia cobrar? Então, vocês querem ver por curiosidade ou vocês querem deixar... Então vamos olhar. Tá bom. Então, o sistema olfatório, ele vai possuir o epitélio olfatório, que seriam tipo uns cílios assim, que vão conter neurônios sensoriais, cílios, um axônio que se estende até o bulbo olfatório e células de suporte em forma de coluna e vai se estender por todo o epitélio nasal, que é a pele. Vai cair visão. Vocês querem que não explique para não confundir a cabeça de vocês? Ou vocês querem passar por cima? Tá bom, então. Pode passar de slide, Gabriel. Tá. Aqui os receptores para substâncias odoríferas, que são substâncias que produzem cheiro. Eles são acoplados à proteína G. Essa proteína ela vai se ligar a estruturas receptoras no cérebro. E só com essa ligação da proteína G, esse receptor vai ser capaz de atuar para receber um estímulo. Eles se relacionam entre si, mas variam com sequência de aminoácidos. Então, tem uma especialização, tem uma diferenciação celular, e aqui, como o próprio slide diz, a gente tem aproximadamente 350 receptores diferentes, então a gente consegue perceber, isso existe para a gente conseguir perceber um cheiro que a gente associa ao doce, um cheiro que a gente associa ao salgado, assim, não necessariamente salgado, né, mas cheiros diferentes que a gente consiga associar a situações importantes, por exemplo. E essas substâncias são detectadas por combinações de receptores. Então você precisa que alguns receptores ajam juntos para formar uma estimulação sensorial. O sistema olfatório ele vai ser organizado por sinais sensoriais, que vão ser neurônios que vão ser distribuídos em áreas discretas chamadas zonas. Então, vai ter um conjunto de neurônios distribuídos em cada zona. Como que ocorre a resposta a odores, né? Os axônios com o mesmo tipo de receptor, eles vão se juntar para os dois lados do bulbo olfatório, que é cada glomérulo. Os glomérulos olfatórios são emaranhados dentro de ramos axonais dendríticos que se encontram no bulbo olfatório. E aí uma parte do cérebro onde ocorre o primeiro nível de processamento de informação sináptico olfatório. E os dois bulbos são quase idênticos, então você sente o cheiro, você vai sentir o cheiro praticamente igual dos dois lados. Córtex olfatório transmite informações via tálamo para outras áreas. Essa conexão com o tálamo
várias estruturas cerebrais sensoriais, né? Então, a gente tem uma comunicação entre essas estruturas mediada pelo tálamo. Então, o tálamo vai fazer uma conexão não direta, né, dessas estruturas para, enfim, agrupar essas informações sensoriais para que elas trabalhem em conjunto. A sua maior área é o córtex piriforme, e as áreas alvo são o neocórtex frontal e orbifrontal, que aí você consegue diferenciar os odores, a amígdala e hipotálamo que concedem respostas emocionais e fisiológicas. Então, quando você sente um cheiro que causa náusea, por exemplo, né, que causa um enjoo, é porque o odor que você aspirou, o cheiro que você sentiu, te causou algum tipo de enjoo. Então, às vezes, alguma coisa que você, né, fica enjoado quando come, ou alguma coisa que cause mesmo náusea na maioria das pessoas, né? E essa amígdala, ela causa uma resposta emocional, por exemplo, alguma característica, algum cheiro que você associe, por exemplo, à infância, né? Às vezes cheiro de terra molhada, alguma coisa assim que você pense logo na sua infância, ou alguma coisa que você associe a algum evento da sua vida, é uma conexão entre a amígdala e com essa conexão talâmica com a amígdala. Agora, o sistema gustatório, o que permite a gente sentir os gostos são os botões gustatórios, e eles vão estimular os receptores gustatórios. Então, os botões gustatórios são inervados por fibras periféricas de neurônios sensoriais. Elas são agrupadas em papilas na língua, e a gente tem 3 tipos diferentes. Não sei se você já ouviu falar, mas é a parte que tem o azedo, tem o doce. E eles vão diferenciar em forma, localização e inervação. E vai conter de 50 a 150 receptores. Além dos neurônios sensoriais, essas células detectam substâncias dissolvidas na saliva. Tá? Então a gente tem a tradução aí para salgado e azedo, amargo, doce e umami. Umami é uma percepção sensorial, uma percepção de gosto que está associada a alimentos como tomate. E, enfim, esses receptores, eles têm essa diferenciação para ajudar a gente a perceber coisas que fazem bem, coisas que não fazem bem, mas, claro, gosto também, né? Então, eu acho que o amargo estava associado com a necessidade do amargo, né, da percepção do amargo, está associado, por exemplo, com alguma coisa que seria venenosa na natureza. Né? Então, perceber uma coisa que é amarga te faria parar de comer aquilo para não se intoxicar. E aqui, células gustativas não são neurônios sensoriais, mas são células, né? Então, essas células vão receber uma informação externa, tá? Mas elas não são